pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esse pessoal bolsonarista, eles acham que o governo, quando era o governo Bolsonaro, eles estão achando que o governo Bolsonaro continua. Porque o que eles cometem de irregularidade e de crimes não está escrito. E tem outra, esses evangélicos, inclusive, que são deputados e senadores, inclusive alguns deles que faz parte, inclusive, da bancada evangélica no Senado, ele está na mira do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, é o tal de senador Zequinha Marinho, que ele já tem um passado nebuloso, já tem um passado de crimes. Agora, esse Zequinha Marinho, que é bolsonarista e é do Podemos, o que ele faz? Grilagem de terra. Agora, a investigação do Supremo Tribunal Federal, que está na mira dessa organização criminosa, que esse Zequinha Marinho faz parte, porque o objetivo deles qual é? É a grilagem de terras indígenas lá no Pará. E tem outra. E esse caso já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e pela Justiça Paraense no final de junho. E tramita em segredo de justiça desde o último dia 15, sobre o relatório da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Esse senador, ele é acusado de cometer advocacia administrativa em favor dos grileiros. E esses grileiros, inclusive, que matam índio para tomar a terra dos índios, eles tomam a terra, depois vendem. Agora, a investigação teve início em 2022, quando o IBAMA, naquela ocasião, localizou em uma inspeção do IBAMA, uma inspeção rotineira, nas terras indígenas Itaúna e Itatá, eles, inclusive, já tinham 5 construções e tinham uma variedade de automóveis e 50, olha bem, tinha 50 pessoas desmatando a área, sabe para fazer o quê? Com a nuância desse senador, sabe o que eles estavam querendo fazer? Quer dizer, que eles fazem, né? Eles estavam limpando a área para fazer um loteamento. E esse loteamento nas terras indígenas é ilegal. Só que eles ainda acham que estão no governo Bolsonaro. Porque no governo Bolsonaro isso era liberado, porque inclusive o Bolsonaro deu uma entrevista, inclusive, dizendo que para que o Brasil quer índio? Tem que exterminar com os índios todos. Esse pessoal não tem bom senso. Esse pessoal bolsonarista, e além de ser bolsonarista, é evangélico, eles são os piores, porque eles são da extrema direita. E
a extrema-direita prega o neonazismo, prega o fascismo. E eles também querem implantar no Brasil uma ditadura e colocar, sabe quem como ditador? O inelegível. Exatamente isso. Agora, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o líder dessas grilagens que tem no Pará, em terras indígenas, lá no Amazonas e região, é o tal de Jassônio Leite. E esse Jassônio Leite, ele é considerado um dos maiores grileiros da Amazônia. E tem outra. Sabe qual é a ligação dele? É justamente com o tal de Zequinha, senador bolsonarista, e também os assessores parlamentares do Zequinha, que eles utilizam inclusive o mandato de senador para interferir nos interesses econômicos que colidem com a demarcação de terras indígenas. Agora, quando a apuração foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, esse senador, ele falou, inclusive, em uma entrevista ao Metrópolis, que ele nunca tinha apoiado e nunca apoiou nenhum invasor de terras públicas, inclusive para destruir a vegetação nativa. Isso é o que ele diz. E ele também afirmou que famílias de agricultores que se deslocam de diversas partes do país não pode ser vista e tratada como invasores ou grileiros, tampouco como criminosos, mas são todos eles, inclusive quem faz a grilagem da terra e quem ganha dinheiro com isso. E quem é que ganha dinheiro com isso? É o senador Zequinha Marinho, esse bolsonarista que inclusive é líder da bancada evangélica no Senado Federal. Agora, esse Zequinha Marinho, quando ele era deputado, e tem outra, ele já foi deputado por 3 mandatos antes de ser senador. E também tem outra, ele foi candidato a governador pelo Pará, apoiado sabe por quem? Pelo inelegível. É exatamente esse que você está pensando, o inelegível, o Bolsonaro, conhecido como genocida, porque na época da pandemia quase 1 milhão de pessoas morreram porque ele não quis comprar vacina. E esse tal de Zequinha Marinho é assim com o Bolsonaro. Agora, ele foi candidato lá, inclusive com o Helder Barbalho. Agora, a trajetória criminal desse Zequinha Marinho já é grande. Já tem assim um passado que ninguém gostaria de ter. E tem outra. Ele despontou nos noticiários políticos depois de ser apontado como aquele integrante, sabe do quê? Daquele escândalo do sanguessuga. Sabe qual foi aquele escândalo do sanguessuga? É aquele esquema que eles fizeram, inclusive o Zequinha Marinho. Ele
o dinheiro que era destinado para a compra de ambulâncias. E tem outra. Comprava ambulância superfaturada. Isso lá atrás, em 2006. Olha bem, então já comete crime há bastante tempo, seguindo, inclusive, os passos do Bolsonaro, que também já comete crime há muito tempo. Só que agora estão todos eles com a pulga atrás da orelha, porque a Justiça e a Polícia Federal estão atrás. A Justiça para julgar e a Polícia Federal para investigar. E também tem outra. Há alguns anos, ele ficou conhecido como deputado da Caixinha. Lá no Senado Federal, quando ele era deputado federal, ele ficou conhecido como o deputado da Caixinha. Sabe por quê? Porque ele cobrava dos funcionários do gabinete 5% dos salários dos funcionários do gabinete dele, os gabinetes parlamentares. Agora, e tem outra. E por causa desse tipo de coisa, ele ainda responde a uma ação penal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E justamente por esse caso de cobrar dos funcionários, olha bem, dos funcionários públicos, aquele pessoal que presta serviço no gabinete dele. O pessoal recebia o salário e ele cobrava 5% do salário de cada funcionário para trabalhar no gabinete dele. Tem cabimento um negócio desse? Esse tal de Zequinha tinha que estar na cadeia, porque isso aí é extorsão, e extorsão é crime. Porque tem outra, os funcionários não davam 5% porque gostavam dele, porque achavam ele bonito ou bonzinho, nada disso. Os funcionários eram obrigados a dar 5% do salário, como se fosse o dízimo. Ele fazia o gabinete dele um tipo de igreja, que recebia dízimo, 5% do dízimo do salário dos funcionários. Não é uma falta de caráter muito grande? E como é que pode o Senado Federal permitir uma coisa dessa? Porque até hoje ele não foi condenado por absolutamente nada, mas já deveria estar na cadeia, porque isso é crime. E tem outra, levando dinheiro dos funcionários, que inclusive funcionário público já ganha uma merreca. É o fim da picada. E tem outra. Há um tempo atrás também, esse tal de Zequinha Marinho também estava envolvido em uma liberação de 226 mil, olha bem, 226 mil metros cúbicos de toras de madeiras que foram tiradas da Mata Amazônica. $226 mil metros cúbicos. Tem outra, e a justiça
não toma providência nenhuma. E a Polícia Federal investiga, o IBAMA denuncia. Agora a Procuradoria-Geral, o Supremo Tribunal Federal, ele não faz nada. E ele continua, esse tal de Zequinha, ainda continua como senador. Ele tinha que estar na cadeia, lá na Papuda. Porque esse pessoal é louco por dinheiro. E tem outra, é evangélico, ele usa o nome de Deus, para enganar as pessoas e para cometer crime. Ele comete crime em nome de Deus, porque ele diz que Deus está do lado dele. Quer dizer que Deus também é ladrão, é isso? Que dá para entender? Porque se Deus está do lado dele, ele está metendo a mão nas coisas alheias, então Deus também é ladrão. Porque como é que pode um negócio desse? O cara mete a mão nas coisas dos outros, inclusive desmatar, derrubar toras de madeira. E tem outra, essas toras de madeira são todas elas contrabandeadas, inclusive para os Estados Unidos, como fazia aquele ex-ministro do Meio Ambiente, o tal de Ricardo Salles. Agora, tem um processo na justiça contra o Ricardo Salles, também por esse envolvimento no contrabando de toras de madeira. Agora a gente não vê acontecer nada. Um é senador e o outro é deputado. Um já saiu candidato a governador, o outro queria ser prefeito de São Paulo. Agora, quando será que isso vai acabar? Será que a população vai ter que tomar assim uma atitude drástica para acabar com esses bandidos que tem no Senado e na Câmara dos Deputados? Isso não é só na Câmara, é na Assembleia Legislativa também, nas câmaras federais, vereadores, deputados, prefeito, governador, inclusive o governador de São Paulo, tudo envolvido com falcatrua. Veja bem, o governador de São Paulo envolvido lá com... vendeu a Sabesp por preço de banana. Quer dizer, comprou, entendeu? Comprou os banqueiros, comprou todo mundo para a campanha dele em 2026, que ele disse que vai sair candidato à presidência. Isso o governador de São Paulo. Não é o Zequinha Marinho, porque o Zequinha Marinho já tinha que estar na cadeia há muito tempo. Só que a justiça demora demais. E a justiça que demora, ela não faz justiça. A justiça que demora é uma injustiça. Agora, esses bolsonaristas todos é o fim da picada. É o fim da picada. Sabe qual é a estupidez de um bolsonarista? Sabe qual é a estupidez de um bolsonarista? É saber da verdade, ver a verdade, mas mesmo assim acreditar na mentira. Isso é o bolsonarismo. São os bolsonaristas. São aqueles... O bolsonarista, quando é evangélico, ele é pior do que os outros. Porque ele diz que ele faz aquilo por nome de Deus. É que nem o pessoal lá daquelas partes lá que tem a guerra religiosa, que eles matam, é que nem hoje em dia na faixa de Gaza.
que Israel, inclusive, joga bomba na cabeça das pessoas e diz que é Deus. É que eles precisam sair do território, porque aquele território é um território sagrado, é um território de Deus e não pode ser ocupado pelas pessoas. Por isso que eles jogam bomba lá e quer expulsar os palestinos da faixa de Gaza. Esses são todos aqueles pessoal de extrema direita. É a mesma coisa desses bolsonaristas, desse pessoal que quer levar vantagem em tudo. Em tudo eles querem levar vantagem. E esses mesmos bolsonaristas, inclusive Bolsonaro, General Heleno e todos eles, Tenente Coronel Mauro Cid, toda a quadrilha do Bolsonaro, eles organizaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que aqueles terroristas detonaram tudo, inclusive o patrimônio público cultural e artístico do Brasil. Agora, sabe qual era o objetivo maior? Era dar o golpe de Estado. E dando o golpe de Estado, eles iam implantar no Brasil uma ditadura militar. Esse era o objetivo. Só que tem um porém nisso aí. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E tem outra. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha aí, pessoal, vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.